Glória a Deus. Nós temos um tempo de prioridade com Deus. Porque, com algumas pessoas que nós conversamos, nós queremos ver como vamos sair de tudo isso. Será que nós vamos aprender com este tempo? Ou será que nós vamos sair da mesma forma com que nós entramos? Porque, na verdade, Deus, de todas as formas, Ele procura nos ensinar. Elas se tornaram tão autossuficientes em que ela não dependia mais de Deus, em que ela não buscava mais a Deus. Ela se tornou tão envolvida, ela se tornou tão ocupada, que ela não tinha mais tempo para o seu Criador. E nesses dias, nós tivemos que de alguma forma pararmos, forçados, mas pararmos. E será como nós temos reagido durante esse tempo? Será que nós temos aprendido algumas coisas? Será que nós temos entendido alguns valores? Será que nós temos compreendido e paramos para refletir naquilo que nós podemos aprender mesmo em meio às tragédias? Eu quero falar com você, com Deus. Um tempo que nós devemos ter com o Senhor. Eu não sei se você conhece esse termo, se você já ouviu, ou se você, de repente, de uma outra forma, já ouviu sobre tempo a sós com Deus. TSD. Algo isso já. Mas eu quero falar com você porque esse tempo de nós começarmos a estabelecer com Deus a nossa ligação com o Senhor. E eu quero chamar a sua atenção para algumas coisas. Por exemplo, esse termo, quando nós falamos TSD, como o nome já diz, é um tempo a sós com Deus, ou seja, é você e Deus. Nesse e Deus. É um tempo onde você reserva durante o seu dia para estar com Ele. A Bíblia diz que Deus visitava Adão todos os dias, porque Deus é um Deus que Ele ama relacionamento. Todos os dias Ele visitava Adão. Será que é porque Ele não sabia onde Adão estava? Será que é porque Adão fugia dos olhos de Deus? Não. É porque, na verdade, Deus queria estar perto dele, estar próximo dele, ter um momento íntimo com ele, de um relacionamento próximo. Então, por isso, Deus o visitava. Então, quando nós falamos tempo a sós com Deus, nós estamos falando de só você e Deus estar em um momento a sós. Eu quero ler com você o livro de Gênesis, no capítulo 4, e no verso de número 1, Gênesis capítulo 4, verso de número 1, a palavra de Deus, ela vai nos dizer o seguinte. Você pode acompanhar aí comigo. Diz assim, ó. E Adão conheceu Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve Caim. Vou parar por aqui. Vou ler novamente para você. Diz assim, ó. E Adão conheceu Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve Caim. Quando nós olhamos para esta palavra, o termo conhecer, vem do hebraico. E esse termo conhecer, ele está
A palavra no hebraico para esse termo é iada. E a palavra iada, ela traz o significado de um relacionamento íntimo. Sabe aquele relacionamento sexual entre homem e mulher? Porque é o que a Bíblia diz a respeito, né, de Adão. E Adão conheceu Eva e ela concebeu Caim. Então a palavra de Deus está dizendo, esse conhecer que a palavra de Deus está dizendo no hebraico é iada, que significa um relacionamento íntimo. E esse relacionamento íntimo, ele gera algo. Olha que coisa gloriosa. Porque o relacionamento íntimo entre Adão e Eva gerou Caim. O nosso relacionamento íntimo com Deus, um relacionamento de intimidade com Deus, ele vai gerar algo nas nossas vidas. Queridos, a palavra de Deus também, no livro de João, capítulo 8, verso 32, vai dizer assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Apesar do termo conhecer agora, nesse texto, o termo conhecer em João 8,32 vem do latim. E esse termo está relacionado a saber. Conhecer, saber a respeito de. Então, quando nós procuramos conhecer ou saber a respeito de Jesus, que é a verdade, esta verdade ela vai nos libertar. Mas é interessante que a palavra de Deus, ela diz que quando nós conhecemos, ou seja, mesmo que o termo em latim, ele quer dizer saber, quanto mais nós sabemos, mais nós nos aproximamos. Nós nos tornamos conhecidos. E por isso também nós entendemos que quanto maior foi o nosso relacionamento com o nosso Redentor, maior vai ser a possibilidade de viver isso que a palavra de Deus está dizendo: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, queridos, eu quero chamar você para, neste tempo, trazer a prioridade de ter um tempo com Deus. Eu não sei como tem sido os seus dias, eu acredito que tem sido calmo. Né? Não tem sido aqueles dias agitados em que você já levanta de manhã e você tem que preparar e tem que sair correndo, né? E quando você vê já chegou a tarde, quando você vê já chegou a noite, e quando você vê já está na hora de levantar novamente, e você diz assim: olha, eu não tenho tempo, meu tempo não dá. Eu precisaria que tivesse, um dia tivesse 48 horas, porque 24 não está dando. Mas eu acredito que agora, nessa quarentena, já tem gente que está louca para fazer alguma coisa. Já está agitado, já está agitada, já está ali, não aguenta mais ficar em casa. Mas então é momento de nós repensarmos e dizer: espera aí, agora eu tenho tempo. Quando alguém me falava se eu orava, se eu lia a Bíblia, se eu tinha um tempo com Deus, eu colocava que eu não tinha tempo porque a minha vida era muito agitada. Porque o meu dia, ele já era totalmente fechado. Mas e agora? E nesses dias? Quanto tempo você tem dado de exclusividade para Deus? Quanto tempo você tem parado e selecionado este tempo para estar com Deus? Para ter o teu tempo a sós, o teu tempo sozinho com Deus, onde você vai falar com Ele, onde você vai buscar a presença dEle, onde você vai ouvi-lo. Porque deixa eu dizer algo para você, nosso Deus, Ele fala. Ele sempre fala. Então é muito importante que nós possamos estar falando com Deus. Porque quando nós temos a intimidade, quando nós temos iada com Deus, quando nós temos tempo de intimidade com Deus, de uma aproximação íntima com Deus, Ele se revela a nós.
e Ele fala os seus desejos a nós, e Ele traz a realidade daquilo que ainda não existe. Você sabia disso? Que quando nós oramos, a oração, quando ela toca o céu, ela move a terra. A oração, quando ela chega no céu, a resposta desta oração, ela começa a fazer movimento na terra. Ela começa a agir como resposta na terra. E essa resposta, ela volta novamente para Deus, como uma obra realizada, como uma obra feita. Você lembra quando Josué orou? Ele orou a Deus, o que aconteceu? O sol parou. Daniel também era um homem que, a palavra do Senhor diz que ele orava. Ele tinha tempo com Deus 3 vezes ao dia. Você vai encontrar no livro de Daniel, capítulo de número 6, verso de número 10. A palavra dizendo que Daniel, ele separava 3 períodos do seu dia. E será que Daniel era um homem ocupado? Será que Daniel tinha ocupações? Daniel, ele ocupava uma posição alta, uma alta posição dentro do governo. E mesmo assim, ele tirava 3 momentos no seu dia para poder estar com Deus. A Bíblia diz que ele ia orar e ele abria a sua janela e ele olhava para Jerusalém e ali ele buscava a presença de Deus. Ele clamava ao Senhor, mesmo quando teve o decreto. Ele não mudou a sua rotina porque ele sabia aquilo que era precioso. Ele sabia a importância de ter um tempo para falar com Deus. E qual foi a resposta disso? Daniel, ele foi achado orando, e as pessoas levaram ele para condenar, e chegaram diante do rei, e falaram aquilo, e o rei agora não podia voltar atrás do seu decreto, e lança Daniel na cova dos leões. Mas Daniel era um homem que orava, que tinha prioridade, era um homem que conhecia o coração de Deus, e Deus conhecia o seu coração. Então quando ele é lançado à cova dos leões, os leões não podem tocar nele. É interessante, ele foi, de alguma forma, ele foi injustiçado pelos homens, ou por homens, mas ele era um homem conhecido diante de Deus, e aquela oração de Daniel, a oração dele, toca aos céus, e os céus traz uma resposta de movimento à terra, e aqueles leões não podem tocar em Daniel. Talvez nós vivemos dias frustrados, angustiados, tementes, porque na verdade nenhum de nós sabemos o que vai ser amanhã. Nós vemos muitas especulações, muitas conversas, muitas notícias, mas nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Mas de uma coisa nós podemos ter a certeza e a convicção, de que Deus, Ele zela pelos seus, por aqueles que têm compromisso com Ele, por aqueles que guardam tempo para Ele, para aqueles que buscam a Ele. E uma outra coisa que nós temos certeza, é que Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Às vezes nós estamos tão preocupados em resolver algumas situações, em mudar alguma coisa, em fazer tantas coisas, em juntar tesouro aqui na terra, em ser conhecido aqui na terra, em se tornarmos pessoas famosas aqui na terra, pessoas influentes aqui na terra, mas o céu não nos conhece, e o céu deve ser o lugar da nossa morada, e a esta morada, ela é eterna. Então nós devemos também ser conhecidos no céu. Cresça aqui na terra, se estabeleça aqui na terra, tenha coisas que sejam necessárias aqui na terra, mas não se esqueça que o céu precisa conhecer você, porque existem 2 lugares para nós passarmos a nossa eternidade: céu ou inferno. Essa escolha nós tomamos hoje, depois não tem mais o que fazer.
Então que você, que eu, que nós possamos ter prioridades com Deus, prioridades das coisas de Deus, possamos tirar tempo para estar com Ele. Aproveite agora este momento e tenha o seu TSD, comece a colocar isso como um hábito na sua vida, a ter um tempo exclusivo para Deus durante o seu dia. Daniel tinha 3, nós podemos ter pelo menos um. Olha só, queridos, palavra de Deus no livro de Mateus, no capítulo 6 e no verso 6, ela vai dizer que nós devemos orar, entrar no nosso quarto, e nós devemos fechar a porta do nosso quarto, e nós devemos falar com o nosso Pai que está em secreto. E o nosso Pai que está em secreto, Ele vai nos ouvir, e que Ele vai abrir as portas de uma forma pública. Ele vai trazer a resposta de uma forma pública. Veja só, quando nós oramos, quando nós buscamos ao Senhor, há uma proteção muito forte, muito grande sobre a nossa vida. Há um dito rabino que diz assim, aquele que ora em sua casa é rodeado de muro que é mais forte do que o ferro. Tenha um tempo de oração com Deus e traga proteção sobre a sua casa. Se a sua casa estiver protegida, a sua família está protegida. Reflita comigo agora. Eu e você, como seres humanos mortais, nós podemos garantir algum tipo de proteção à nossa família? Podemos garantir algum tipo de proteção para os nossos filhos? Podemos garantir como vai ser o nosso dia amanhã? Não podemos. Mas quando nós temos um tempo com Deus, quando nós dedicamos tempos a buscar a presença de Deus, Ele cuida em fazer as coisas. Ele cuida em nos proteger. Ele cuida, e melhor do que Ele não existe. Melhor do que Ele não existe. A palavra do Senhor diz assim, olha, o que adianta o homem comer o pão que tão penosamente ele batalha para conseguir, se o Senhor não guardar a sua casa? Se não for o Senhor que vai trazer a resposta e a bênção sobre a sua vida. Amados, quando nós falamos sobre entrar no quarto, fechar a porta do quarto e buscar a presença de Deus, nós estamos falando, a Bíblia está falando de exclusividade. A Bíblia está falando de iada, de conhecer a Deus intimamente. Iada com Deus, tempo de intimidade com Deus, tempo de intimidade com Deus, tempo a sós com Deus. Sabe aquele momento onde é só você e Deus? É este momento. Tausker, ele diz o seguinte, ele destaca que a palavra grega para quarto usada em Mateus capítulo 6, verso 6, é tameion. E esse termo ele era empregado para designar uma sala depósito, onde podia guardar, onde era guardado os tesouros. Você está entendendo isso? Então, isso indica o quê? Que quando nós estamos sozinhos com Deus, quando nós entramos na sala do depósito, do tesouro, mas de quem é esse tesouro? Esse tesouro é de Deus. Quando nós entramos na sala do tesouro de Deus, Deus ele começa então a se revelar para nós, e Ele começa a entregar a nós tudo aquilo que nós precisamos, porque nós entramos em iada com Deus, porque nós entramos em intimidade com Deus, e nós entramos para conhecer a Deus, e quando nós conhecemos a Deus, algo começa a ser gerado em nós, porque essa intimidade ela vai gerar algo na nossa vida. Entenda isso. Talvez os seus dias tenham sido vazios. Talvez as tribulações tiram a sua paz. Talvez você tenha dias bons e dias maus, de tristeza, de angústia.
Talvez você está em um estado de depressão, tem vivido amargurado, tem buscado resposta, tem buscado soluções, mas não tem encontrado, e o seu coração, quanto mais você conquista, mais vazio você fica. Quanto mais você tem, mais vazio você é. Mas não deveria ser ao contrário. Mas por que que isso acontece? Porque eu vou dizer algo para você, existe uma parte da nossa vida que só pode ser suprida por Deus. O dinheiro não pode suprir isso. Os relacionamentos de alto escalão não podem suprir isso. As nossas conquistas pessoais não podem suprir isso. Somente Deus pode suprir. Por isso que às vezes nós vivemos desesperados. Por isso que às vezes o nosso coração, ele nunca está totalmente preparado. O Senhor Jesus, ele disse assim: olha, eu estou indo para o meu Pai, mas eu vou dizer algo para vocês, eu estou deixando a minha paz eu deixo a vocês, eu dou a minha paz não como o mundo dá, porque o mundo, ele não tem paz para dar. E às vezes nós estamos correndo atrás dessa paz, essa paz que o mundo aparentemente pode nos oferecer, mas Jesus diz que Ele não pode. Somente Ele pode. Mas então nós devemos buscar e ter tempo para Deus. Pare um pouco. Coloque Deus como algo de prioridade na sua vida. Ore ao Senhor, fala com Ele, reserve um tempo. Deixa Ele cuidar das tuas coisas, deixa Ele cuidar dos teus negócios, deixa Ele cuidar da tua casa, deixa Ele cuidar da tua família, deixa Ele direcionar você e dizer para você: olha, não ande por esse caminho, olha, não faça isso, não faça aquilo. Comece a ter uma experiência com Deus, aproveite, meu amado, esse tempo para crescer diante de Deus. Às vezes nós temos pensado somente aqui, de forma horizontal, mas está na hora de nós começarmos a ter contato com Deus, para que as coisas aqui possam dar certo. Porque quando nós buscamos o céu, quando nós buscamos a presença de Deus, a nossa oração chega na presença de Deus, Deus começa então a responder e há um movimento na terra. Nós precisamos trazer um movimento na terra. E Deus, Ele deseja fazer isso. Ele quer fazer isso, mas nós precisamos buscar essa presença. Palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo 45, verso de número 3, eu quero ler com você. Isaías, aleluia, 45, verso de número 3. Glória a Deus. A palavra do Senhor, ela vai nos dizer assim, e te darei os tesouros escondidos, e as riquezas encobertas, dos lugares secretos. Olha, quando você entrar no secreto, lembra? Entrar no quarto, fechar a porta. Quando você entrar na sala de depósito, quando você entrar neste lugar, eu vou te dar os tesouros escondidos, as riquezas que estão encobertas. Quando você for ao lugar secreto, para saber que eu sou o Senhor, o seu Deus, que chamo pelo teu nome. Deus me conhece, Deus te conhece. Deus sabe os teus dias. Deus sabe o que você tem feito dos seus dias. Deus sabe como você tem agido. Deus sabe por onde você tem andado. Deus sabe o que tem passado pela sua mente, pelo seu coração. Ele quer nos levar ao lugar secreto, porque no lugar secreto Ele quer se revelar a nós, e Ele quer pegar os tesouros escondidos. Ele quer pegar as riquezas que estão encobertas e Ele quer revelar de forma pública, conforme Mateus capítulo 6, verso de número 6. Quando nós entramos na sala do depósito, quando nós oramos, quando nós falamos com Ele, Ele começa a nos abençoar a nossa vida e Ele começa a fazer isso de forma pública. Meu irmão e minha irmã,
Não há tempo mais a perder. Eu acho que nós já gastamos muito tempo com outras coisas. Eu acho que nós já gastamos muito tempo envolvidos com coisas que não podem resolver e solucionar as nossas causas, os nossos problemas. O exemplo disso são esses dias. Ninguém resiste às autoridades lutando de um lado. Existem pessoas envolvidas para trazer a resposta, mas o que nós realmente entendemos é que o homem sem Deus, por mais que ele tenha conhecimento, nada ele pode fazer. E entendendo que todo o conhecimento que o homem adquiriu é dado por Deus. Claro que depende do seu esforço. Muitos estudaram, eles se prepararam para isso. Mas quem nos dá tudo isso, quem nos traz essa capacidade é o Senhor. Então eu quero convidar você a parar um pouco e a mudar este hábito, ou melhor, os hábitos da sua vida, e colocar dentro do seu dia um tempo exclusivo para Deus. Talvez você vai dizer assim, pastor, mas eu não sei orar. Eu digo para você, mesmo que for em silêncio, fale com Ele. Mesmo que for em silêncio, deixa que Ele vai produzir. Apenas chegue diante dEle e diz assim, Senhor, este é o lugar. E este é o tempo que reservei para estar contigo. E você vai começar a perceber que isso vai mudar. Porque no começo você vai dizer para Deus, eu reservei esse tempo para estar contigo. Mas esse tempo vai começar a mudar. E quando começar a chegar aquele momento, aquele horário, você vai começar a sentir no seu coração, você vai começar a ouvir algo dizendo para você, olha, já estou te esperando. Já estou te esperando. Pastor, mas como é que nós adquirimos isso? Tendo iada com Deus. Tendo intimidade com Deus. Deixando Deus falar conosco, aprendendo-nos a ouvir a voz de Deus. Ele é a resposta. Ele é a solução para esses dias e para todos os dias. E Ele é o Deus que deseja que nós passamos a eternidade com Ele. Como temos agido, como temos estado. Qual o nosso grau de intimidade com Ele? Comece a mudar isso. Isso pode ser hoje. Você pode ainda hoje ter um tempo na presença de Deus. Assim que nós terminarmos esta transmissão, este culto, você pode ter um tempo com o Senhor. Amém? Deus, eu tenho certeza que Ele quer tocar e Ele está tocando a sua vida. Eu quero convidar os meninos do louvor para vir aqui, eles vão cantar uma canção. Aproveite esse tempo dessa canção para orar, para falar com Deus, para estar na presença do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos lá, crianças. Meus filhinhos queridos, todos parecidos comigo, todo bonito. Vê como eles são todos bonitos, por quê? Porque parece comigo. É claro que às vezes tem um mais moreninho, outros mais clarinhos, né? Glória a Deus. Aleluia.
Adore o Senhor. Adore a Ele. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Eu quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória eu quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória eu quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Aleluia. Senhor, o desejo do nosso coração é poder crescer diante da tua presença, Senhor. Senhor, leva-nos a cada dia